E aí galera, beleza gente? Tudo bem com vocês? Aqui é o John Master novamente, viu? Gente, fazendo esse vídeo aqui, ó, seguido do outro lá, tá bom, gente? Do Top 5 Sports, viu? Gente, esse vídeo aqui, o tema dele é Top 5 eletrodomésticos, gente. Coisas que a gente usa em casa. Por exemplo, coisas inúteis, na verdade, né? Não, na verdade não são tão inúteis assim, mas é, são coisas úteis até, né? Por exemplo, na sua opinião, quando que... melhor, na sua opinião, melhor, você já se perguntou quem que inventou a máquina de lavar roupa? Como que eram, gente? Como que ela foi inventada? O liquidificador, quem foi que inventou? Tipo, a invenção, a história, por exemplo, a história da, da geladeira, gente. Já se perguntaram isso? A história, qual que é a história da geladeira? Qual que é a história do micro-ondas, gente, por exemplo? Do ferro de passar? Qual que é a história deles? Bom, gente, a gente vai ver neste vídeo aqui a história desses objetos. Gente, então, já desde o início se inscrevam, deixem um like, tá bom, gente? Compartilhem esse vídeo aqui, tá bom? E convertam novos inscritos, tá bom, gente? Pra gente chegar logo logo a 1000 inscritos, tá bom, gente? 1000 inscritos logo logo. Bom, gente, o primeiro aqui que a gente vai falar é sobre liquidificador. O liquidificador é um objeto muito importante mesmo, gente. E olha só, há relatos, ó, segundo a pesquisa aqui, tá bom? De que o primeiro liquidificador ele foi inventado no ano de 1904, lá na Inglaterra. E ele era um misto, gente, tanto de liquidificador como também de batedeira. E ele era utilizado para misturar substâncias químicas, certo? Então, não é tanto assim como alimentos, sim mais para substâncias químicas. E daí, gente, a primeira vez que ele foi utilizado ali para fins alimentícios, no caso, né, para você fazer um suco, fazer uma mistura e tudo mais assim, né? Uma coisa que a gente faz bastante, inclusive, gente, vocês fazem bastante suco com liquidificador? Coloca aí nos comentários, viu? Eu faço, tipo, no caso não eu, né, mas minha mãe faz bastante, né? Então, um suco de manga, a gente faz com liquidificador, né? Um manga, uma goiaba, alguma coisa assim, a gente pega, coloca lá a água, a fruta, um pouco de açúcar para dar um gosto doce e a gente vai, toma lá o negócio, é muito bom, gente, muito bom. Depois, claro, tem que coar com a peneira e tudo mais, né, para não ficar aqueles restos, né, aqueles excessos, mas é muito bom, gente, muito bom mesmo. Ou seja, o liquidificador, ele é um objeto útil, gente, ele é um objeto útil. E, tipo, ele é muito útil mesmo, e eu acho, tipo, todos os aqui também realmente são úteis, né, mas o liquidificador, ele é muito útil mesmo, porque, tipo, não tem como você pegar, tipo, uma goiaba e fazer um suco com ela. Entendeu? Tipo, é difícil você fazer, é difícil você pensar nessas coisas, entendeu? Porque, tipo, uma laranja você consegue. Por quê? Porque a laranja ela tem líquido, né? Então, se você espreme assim, consegue. Um limão também, né? E uma melancia também, né? Tem água dentro. Agora, a manga não. A manga e a goiaba não. Por mais que elas sejam suculentas, mas tipo, o liquidificador proporciona isso pra gente. Então, agradeça o seu liquidificador, tá bom, gente? Agradeça, seja grato a ele, viu? Bom, e daí, tipo, o primeiro liquidificador, né, para fins alimentícios, ele surgiu aqui, ó, nos Estados Unidos em 1922, gente, ó, para facilitar a preparação de bebidas. Ou seja, não era nem de, tipo, era especialmente de milkshake, acho que não era nem de um suco, era mais de milkshake, de outras bebidas também. Bom, gente, e daí o que aconteceu, gente? Pra melhorar, porque lá em 1922, vamos imaginar que era uma coisa bem rude, tipo, provavelmente acho que não era galvanizado, era enferrujável e tudo mais. Então, com tudo isso em mente, gente, um polonês chamado Stefan Poplansky, acho que é isso o nome dele, desenhou, em 1922 também, um recipiente de vidro que encaixava, né, com esse liquidificador aí, e foi montando aí o liquidificador moderno que a gente conhece hoje em dia. Certo, gente? E daí ele criou na empresa chamada aqui de Stevens Electric. Daí essa é a primeira empresa fabricante de liquidificadores e misturadores do mundo, que daí fornecia equipamento para rede de lanchonetes e tal, 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 tal. E depois, né, inventou aí o liquidificador, tá bom? Só que aí, gente, esse liquidificador aí foi apenas... ele teve uma função maior, que era de liquefazer alimentos sólidos nas cozinhas dos hospitais que preparavam dietas líquidas e pastosas. Ou seja, além dele ser né, de ser ajuda ali para em questão de milkshake, né, para fazer essas bebidas assim, também foi útil também para tirar, né? Por exemplo, existem muitos alimentos sólidos, né? Então, com a ajuda do liquidificador, transformar esses alimentos sólidos aí em líquidos ou pastosos. Então, olha aí, ó, outra função aí para o liquidificador, né? As pessoas encontraram. E, gente, no caso aqui, essa questão aqui né, do liquidificador aqui utilizado para acabar, né, de deteriorar essas substâncias aí sólidas, né? No caso, esses alimentos sólidos era para questão de pessoas que não conseguem engolir, ou seja, você tem, de vez quando você tem uma dor aqui, você não consegue engolir muito, então serviu para isso, gente. E
E daí, gente, uma empresa americana lá em 1930, que é para melhorar ainda mais o liquidificador, ela dedicou-se a aprimorar e corrigir as deficiências do sistema. Por quê? Porque nada é inventado perfeitamente. Você vai, né, segregando aos pouquinhos ali novas coisas e tudo mais. Essa empresa ela fez isso. E daí, gente, quando que aconteceu no Brasil? Quando que o liquidificador chegou aqui no Brasil? Bom, no Brasil, gente, o primeiro liquidificador fabricado foi em 1944 e ganhou o nome de Neutron. Por que o nome dele é Neutron? Faz o menor sentido ser Neutron. Por que ele colocou, sei lá, tipo, Steve? Sei lá, colocou o nome do cara o nome do liquidificador de Jorge. Quem sabe, né? Mas colocou o nome de Neutron, no caso, né? E daí, gente, daí permaneceu, né, no mercado essa espécie aí de liquidificador aí, né? Até meados do século dos anos 1960. E daí, quando um imigrante alemão, né, chegou ao país com um modelo importado, e daí começou a produzir em escala um semelhante ali, né, ao liquidificador, né? Então, o gringo foi lá e começou a inventar tudo bonitinho ali, né? O novo liquidificador, tá bom, gente? Então, história do liquidificador tá aí, tá bom, gente? Lembrando, gente, que eu não pesquisei a muito a fundo, ou seja, não sei todos os detalhes. Apenas pesquisei a história, tá bom? Não os preparos, nem como funciona, mas sim a história, tá bom? Bom, e o ferro de passar, gente? O ferro de passar. Já viu eu falar sobre a história do ferro de passar? Como que você acha que o ferro de passar foi inventado? Bom, gente, a história do ferro de passar é bem longa, na verdade, vou tentar resumir aqui, ó. Ó, gente, o ferro de passar roupas, né, ele é um instrumento que começou a ser utilizado há centenas de anos, ou seja, bem mais antigo do que o próprio liquidificador. Gente, e já desde o século IV, já existiam meios de se passar roupas, principalmente as femininas, ou seja, desde aquela época já existia o ferro de passar roupa, entre aspas, tá bom? Vamos dizer assim, vamos dizer entre aspas, tá? E aconteceu, gente, ó, os chineses, eles foram os primeiros a utilizar uma forma rudimentar desse instrumento. Que consistia, gente, basicamente era o quê? Era uma panela cheia de carvão em brasa, obviamente, porque você não tinha eletricidade. Então tinha que ser uma panela cheia de carvão em brasa e manuseada através de um cabo comprido, para não queimar a mão. Hoje em dia tem a proteção, mas antigamente não tinha. Ou seja, ele pegava um cabo comprido com ferro a carvão e passava na roupa. Então era basicamente isso o ferro de passar. Só que era carvão, e era mais rude, né? Mais rudimentar o negócio. E daí, gente, nos séculos seguintes, né, daí passava-se também a usar madeira, até mesmo vidro ou mármore como matéria-prima desse instrumento, no caso, né? Então, olha aí. Esses ferros de passaíra, eles eram utilizados a frio, uma vez que até o século XV as roupas eram engomadas. Ou seja, gente, então não tinha como usar ele quente, no caso, né? Não tinha... Desafio, não era muito, não era quente, né? Porque, tipo, além de ser pesado, tinha que ser do ferro também, daí podia dar ruim também na roupa, né, e tudo mais, porque era meio engomadas, né? Não é que hoje em dia é de linho, né, hoje em dia, né? Então, hoje em dia, né, você passa o ferro assim quente, né? Antigamente, como é tudo engomado, lá, deixa ser de algodão e tudo mais, daí dava ruim, né, na roupa ali. Tá bom, gente? No entanto, gente, o ferro de passar roupa, né, que temos hoje, só foi a partir dessas referências aí, né, de ferro de passar roupa que nós conhecemos hoje em dia, a partir do século XVII, né? Quando a brasa, o ferro a brasa passou a ser usado por uma escala maior de pessoas, né? Então, como o ferro mais parecido aí com o nosso ferro que nós usamos hoje em dia, ferro de passar roupa, no caso das mulheres, né? Daí, eu tô falando mulheres, gente, porque, tipo, homens também, né? Homens também usam também, mas as mulheres passam roupa, no caso, né? E daí, gente, a partir do século XIX surgiram outras variedades do instrumento, né? Então foram surgindo novos tipos, né? Então, um tipo aqui, um tipo lá, um tipo cá. E daí, né, em 1882, o americano Henry Seale criou a patente de ferro passar elétrico, né? E algum tempo depois, em 1926, mais precisamente, surgiu o ferro a vapor, né? No caso, o ferro a vapor que a gente conhece hoje e também o ferro elétrico, tá bom, gente? Só que, gente, só tinha um probleminha, ó. Tinha um probleminha aqui, ó. Tinha o ferro elétrico. Você pode pensar, tá, o ferro elétrico era chique, só rico tinha. Só que não teve muito sucesso. E sabe por quê? Lá naquela época, hoje em dia tem, mas lá naquela época não tinha. Ó, por quê? Porque a maioria das residências daquela época não dispunha de energia elétrica. E as que contavam, gente, tinha uma história aqui que eu não sabia disso. As casas que tinham energia elétrica, que eram mais as casas dos caras da grana, né?
ela só tinha uma eletricidade à noite, não de dia. De dia não tinha eletricidade. Por quê? Por conta das empresas, das companhias lá. Provavelmente era muito complicado você ter energia e tudo mais, né? E muito mais complicado que hoje em dia. Hoje em dia você fica 24 horas, mas antigamente não tinha. Era só à noite mesmo que você podia, né? Pra clarear e tudo mais. Então, bem interessante isso mesmo, gente. E daí, com a melhoria do fornecimento de energia elétrica com o passar do tempo, daí foi utilizado ainda mais o produto aí, né, na residência, elétrico, no caso, né, o ferro elétrico, no caso. E daí, gente, no Brasil, a nacionalização desse produto ocorreu em 1950, na década ali, né, e daí o Brasil também foi se adaptando aí ao ferro de passar. Bom, gente, então interessante isso. E, e daí, gente, o ferro ainda, até hoje em dia, né, ele é bem conhecido, certo? Bem conhecido mesmo. E daí, gente, outra invenção semelhante, mas que não agradou muito, foi um modelo de ferro de passar que era aquecido por uma lâmpada. Né? Eu não sabia disso também. Era aquecido por uma lâmpada. E daí surgiram de ferros de passar com resistência depois. Eles eram mais práticos, eficientes, né? Seguros também, porque tinham resistência, ou seja, não queimavam tão fácil. Né? Tipo o chuveiro. O chuveiro antigamente acho que não tinha resistência. Hoje em dia tem, e daí não queima tão fácil. Né? Uma hora ele queima, mas não queima tão fácil. E daí, gente, com a expansão da rede de distribuição elétrica, né? E pela facilidade, montagem ali do produto do ferro de passar, esse ferro continua, o elétrico, no caso, continua despertando interesse, né? E tudo mais, as zonas de casa, e daí foi ganhando popularidade e crescendo muito mais no mercado. E em 1924, gente, surgiu o termostato regulável, o que passou a evitar a queima das roupas, e 2 anos mais tarde surgiria o ferro a vapor. E daí, gente, a partir da década de 1950, os fabricantes começaram a abastecer o mercado com uma grande variedade de ferros de passar. E daí, como eu falei, foi crescendo ali, o pessoal foi comprando. Hoje em dia, o ferro de passar é a coisa bem mais popular. O eletrodoméstico bem popular mesmo. E talvez bem mais popular do que o liquidificador, inclusive. Tá bom, gente? Então, se você não sabia a história aí do liquidificador, agora sabe. Do ferro de passar, agora sabe. E do liquidificador também. E o micro-ondas, gente? Como é que foi inventado o micro-ondas? Como que você acha que o micro-ondas foi inventado? Bom, gente, a gente vai ver aqui agora. Bom, gente, o cara que inventou esse micro-ondas foi o Percy Spanner, que ele era um americano que trabalhava na empresa Highton, a qual produzia magnetons para serem utilizados em radares. Então, que trabalhava ali, ó, e daí, ó, conta a história aqui, ó, onde eu pesquisei aqui, né, conta a história ali de como que ele descobriu ali sobre essa questão das ondas, né, das ondas de calor ali do micro-ondas, ó. Ele fala assim, aqui, certa vez, ele estava trabalhando em um radar ativo, e daí ele sentiu algo estranho, né, que era como se fosse uma barra de chocolate que tinha no bolso dele que tava começando a derreter. E daí ele a percebeu, tipo, como ele era especialista ali no assunto, ele percebeu que tinha sido derrotado por conta de ondas de calor. Então, gente, por conta de ondas de calor, você conseguia derreter as moléculas. Então, tipo, as moléculas ficavam agitadas ali do objeto e você conseguia derreter aquele objeto. No caso, o chocolate ali que derreteu na roupa dele. Interessante, né? Será que tinha um Vanish para, tipo, tirar a mancha lá do chocolate? Eu pensei nisso. Acho que será que o Vanish tinha inventado? Acho que não, né? Bom, então. Daí, gente, em 1946, a empresa que o Spanner aí trabalhava, né? Ela patenteou o processo, né, aí do micro-ondas, né? E daí ele construiu, né? Em 1947, construiu o primeiro forno micro-ondas da história. E daí, gente, sabe como é engraçado? O mais engraçado é que ele era muito diferente hoje em dia. Porque hoje em dia você tem um moderno. Hoje em dia você tem um moderno que, tipo, você consegue carregar e tudo mais, né? E tal. Que é o de casa. Mas antigamente, ó, ele tinha 340 quilos. Tinha esse primeiro que foi inventado, né? 1,70 m de altura e produzia uma enorme radiação, quase 3 vezes maior do que a radiação normal de um forno micro-ondas moderno. Interessante isso, né? Ele produziu uma radiação incrível. E a pipoca, gente, foi o primeiro alimento a ser produzido ali no micro-ondas. Pra entender isso? Pipoca que hoje em dia você compra no mercado aquela pré-pronta, né? Você coloca no micro-ondas assim. Já tinha sido inventado, ó, já tinha sido feita, né, de testado ela ali, o primeiro alimento testado, ó, ali no micro-ondas. Olha só que maravilha. Então, micro-ondas não sabia a história do micro-ondas, agora sabe. Bom, gente, e a máquina de lavar, que é o top 4 aqui. Máquina de lavar, gente, máquina de lavar roupa. Como que ela foi inventada? Como? Me responda. Bom, gente, ela foi inventada aqui, gente, porque pensa bem.
sempre tentou-se durante a história ter uma máquina ali para lavar realmente roupas, né? Então pensa, precisava, porque antigamente era o quê? Era tudo aqui no braço, né? Era no braço. Então você tinha que pegar, passar o sabão, tá, 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 tá. E tipo assim, é uma coisa trabalhosa, porque isso consome tempo. Quando você faz no braço, consome tempo, isso consome esforço. Chega uma hora que você não aguenta mais, né? Isso pode ter algum acidente e tudo mais. Agora, as máquinas, elas proporcionam pra gente mais tempo de vida, proporcionam a gente ocupar melhor nosso tempo, né? Para quem, né, tem obrigações realmente. E também, gente, proporciona pra gente a gente ter segurança, né? Porque pensa, o que que um liquidificador ele evitou, por exemplo? Ele evitou que as pessoas se cortassem no processo de cortar os alimentos, de fazer alguma coisa manual, né? O ferro de passar, por exemplo, o elétrico, que a gente conhece hoje em dia, evitou pessoas de se queimar, de perder roupa, né? Então, gente, o micro-ondas também, né? Evitou pessoas também ali, tipo, o micro-ondas, ele tira um pouco do tempo ali do processo de você cozinhar alguma coisa. Então, tipo, te dá mais tempo. Então, realmente, gente, essas máquinas são muito importantes pra gente. Porque elas realmente deram pra gente mais solução, né? Para nossos problemas e tudo mais, mais tempo diário, né? Interessante isso mesmo. E, gente, ó, a máquina de lavar, né? O pessoal não queria inventar ali uma coisa que fosse eficiente nesse sentido, né? Pra lavar roupa e tudo mais. E essas primeiras máquinas de lavar, elas foram documentadas como um pedido de patente protocolado em 1691. Um anúncio em janeiro de 1752 na Gentleman's Magazine e outro no pedido de patente de uma máquina rotativa em 1782, todos na Inglaterra. Então, pedidos ali de patentes ali de máquinas de lavar foram todos na Inglaterra, tá bom? E somente, gente, com a invenção e popularização do motor elétrico no começo do século XX, tá bom? O motor elétrico aí que a gente né, deve ter estudado já na escola sobre isso, é que se conseguiu uma lavadora que funcionasse mais eficientemente, atribuindo-se a produção em grande escala a partir de 1906, né? Ou seja, a máquina de lavar começou a produzir em grande escala a partir de 1906, pela primeira vez ao norte-americano Alva J. Fisher, que detinha a patente, embora não se possa afirmar que ele seja o real inventor. Tá, gente? Então ele teve várias patentes em 1691, 1752, 1782, né? Ali na Inglaterra. E daí, apenas a partir de 1906, que daí né, começou a ser criada ali em grande escala e tudo mais, né? Antigamente não era tanto, mas a partir de 1900 ali começou a ser produzida em grande escala ali a máquina de lavar. Tá bom? E por último, gente, a geladeira. Talvez o mais importante de todos esses aqui, tá bom, gente? A geladeira, de fato, ela é muito importante. E, gente, quando que a geladeira foi inventada? Bom, ó, a primeira máquina refrigeradora, no caso de geladeira, né? Ela foi construída em 1856 usando o princípio de compressão, né, de vapor, tal, que tinha sido contratado, ou seja, o cara que inventou aí essa refrigeradora, a primeira refrigeradora, foi o australiano James Harrison, tá bom, gente? Ou seja, que ele tinha sido contratado, gente, segundo a história aqui, ó, por uma fábrica de cerveja para produzir uma máquina que refrescasse e conservasse ali as cervejas, né, as bebidas ali no caso, né? E daí ele foi é contratado para isso, né, para encontrar um alimento assim, e que também para a indústria de carne processada para exportação. Ou seja, basicamente esse cara aqui, né, o James Harrison, ele foi um cara que foi contratado, né, para basicamente ali, né, fazer a geladeira da época, né, vamos dizer assim, a geladeira ali, né, um objeto que né, ajudasse ali na conservação, né, de bebidas e também de carnes de exportação, entendeu? Basicamente para isso. Carne de exportação ali. Que antigamente se estragavam muitas coisas, né? Antes da invenção da geladeira. E, gente, na áreas dos transportes de carga, as primeiras experiências iniciaram em 1851, nos Estados Unidos. Em 1857, foi construído o primeiro bem-sucedido vagão refrigerado para a indústria de carnes de Chicago. E daí, gente, em 1866, o primeiro vagão com refrigeração apropriada para frutas, também nos Estados Unidos. Ou seja, então, pensa, frutas, alimentos ali que tipo, se estragavam muito fácil, eles foram criando ali vagões ali que refrigerados para então conservar, né, ter mais tempo ali de vida útil ali para os alimentos. E daí, gente, o primeiro frigorífico doméstico, ele só apareceu em 1913, olha só. E foi batizado de Domelry, que é Domestic Electric Refrigerator. Só que daí não teve sucesso, né, e depois trocou de nome e tal.
E, gente, tal como os geladeiras, né, modernas de hoje em dia, né? Este frigorífico, ele era arrefecido por uma bomba de calor de duas fases, né? No caso ali, que eu não sei o que significa, tá bom? Então, não é nesse canal que você vai encontrar resposta sobre isso, tá bom? Pesquise. Tá, gente? E daí, gente, ó, outro tipo de, né, de patente ali, né, no caso, né, de geladeira que ficou bem popular foi o General Electric Monitor Top, que apareceu em 1927, gente. E daí, ó, ao contrário dos predecessores, neste frigorífico, né, nessa geladeira, nesse tipo de geladeira, é, o compressor, que produzia bastante calor, estava colocado no topo do aparelho. Ou seja, basicamente o negócio ali, né, que funcionava meio com um motor ali, ficava lá em cima da geladeira, entendeu? Hoje em dia fica atrás, né? No caso ali, todos o equipamento ficava lá em cima, no topo mesmo, sabe? Em cima da geladeira em si. E daí, gente, no Brasil, quando que foi produzido o primeiro? Ó, no Brasil foi construído no ano de 1947, a primeira geladeira. E uma pequena oficina na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Olha só. E daí, gente, dessa data até 1950, Guilherme Roderegger e Rudolf Stutzer já tinham fabricado na oficina de Brusque 31 aparelhos movidos a querosene. Olha só, ou seja, antigamente, hoje em dia é movida a eletricidade, né? Antigamente era movida a querosene, né? No caso ali, é combustível. E daí então, gente, um cara chamado Wichit Freytag, que era um comerciante bem sucedido. Gente, esses nomes que eu tô falando aqui, se eu deixar bem claro, estão errados, tá bom? A maioria estão errados. Então, pesquise depois, tá bom? Basicamente. E daí, tipo assim, gente, um comerciante bem sucedido da cidade de Joinville, Santa Catarina, né? Ele convenceu, né? Os dois, né, no caso os dois aí que eu acabei de falar, que era o Rudolf e o Guilherme, convenceu eles ali a montar uma fábrica, né? E daí a sociedade foi fechada, ou seja, eles criaram uma sociedade, né, entre os três, e daí, em 15 de julho de 1950, entra em operação a Consul, a primeira fábrica de refrigeradores do Brasil, da cidade de Joinville. Que no caso, acho que a Consul, até hoje em dia ela existe nessa Consul, né? Ela é realmente um de eletrodomésticos mesmo, se eu não me engano. E eu já vi até a geladeira da Consul, se eu não me engano. Bom, gente, então, gente, gostaram aí de aprender sobre os aparelhos eletrodomésticos aí, gente, que a gente tem em casa, que a gente nem sabia de onde vem a história deles? Gente, então, gente, como eu falei, deixem um like, compartilhem esse vídeo aqui, tá bom? A gente faça a sua parte, ajudem esse canal a crescer, tá bom? E daí, gente, ó, vai ter vídeos, tá bom? Sempre, todos os dias a partir das 7 horas da noite, tá bom, gente? Vai ter vídeo sempre. Quiserem dar sugestões também, gente, falem nos comentários também, tá? Que daí a gente vai falando mais sobre o assunto, tá bom, gente? Então até a próxima, falou, até mais.